Era uma noite tranquila, mas algo no ar parecia diferente. Estava na fazenda do meu avô, localizada no interior, cercada por uma imensa área de mata. Depois de um longo dia de trabalho no campo, decidi dar uma volta para aproveitar o frescor da noite. A lua cheia iluminava o céu, e o som dos grilos era o único ruído que se ouvia. Com uma lanterna em mãos, caminhei até a entrada da mata, algo que eu costumava fazer para relaxar. Mas naquela noite, mal sabia eu que estava prestes a viver uma experiência que jamais esqueceria. Enquanto caminhava pela trilha, senti uma leve brisa passar por mim, o que era incomum, já que a noite estava quente e sem vento. O som dos grilos começou a desaparecer e um silêncio estranho tomou conta do ambiente. De repente ouvi um assovio agudo que parecia ecoar entre as árvores. Era um som peculiar, como se estivesse sendo produzido por alguém que se movia rapidamente. Parei e tentei encontrar a origem daquele ruído, mas não havia nada além de sombras ao meu redor. O assovio continuava, e uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. Decidi seguir o som, mesmo com o coração acelerado. Algo dentro de mim dizia que não deveria, mas minha curiosidade falou mais alto. A cada passo, o assovio ficava mais próximo, mas eu não conseguia ver ninguém. Foi então que notei uma sombra pequena e ágil se movendo entre as árvores. Era rápida demais para ser uma pessoa, mas parecia estar me observando. A lanterna tremia em minha mão enquanto tentava iluminar o local, mas tudo o que via eram galhos balançando. Meu avô sempre dizia que o Saci Pererê gostava de pregar peças nas pessoas que invadiam seu território. E naquele momento, as histórias dele começaram a fazer mais sentido. De repente, o assovio parou e um som diferente surgiu. O riso. Era uma risada alta e debochada, como se estivesse zombando de mim. Virei-me rapidamente e, para minha surpresa, vi uma figura pequena e de uma perna só, com um gorro vermelho brilhante na cabeça. Ele estava sentado em um galho, balançando o corpo como se estivesse se divertindo com o meu medo. Fiquei paralisado, incapaz de reagir. Aquela figura não parecia ameaçadora, mas havia algo nela que me deixava desconfortável. O Saci me olhava com um sorriso travesso, como se estivesse planejando a próxima brincadeira. "Quem é você?" Consegui balbuciar, mesmo com a garganta seca. Ele não respondeu, apenas riu e, num salto ágil, desapareceu no meio da mata. Fiquei ali parado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Quando me virei para continuar andando, percebi que minha lanterna não estava mais funcionando. O Saci havia apagado a luz, deixando-me no escuro. Comecei a andar de volta para a fazenda, mas algo estranho aconteceu. O caminho que eu conhecia tão bem parecia diferente, como se eu estivesse perdido em um labirinto. Ouvi o assovio novamente, agora vindo de várias direções, e senti que ele estava me cercando. Tentei manter a calma, mas era impossível. Comecei a correr, tropeçando nas raízes e galhos caídos, enquanto o riso do Saci ecoava ao meu redor. Era como se ele estivesse se divertindo às minhas custas, testando minha coragem. A mata parecia estar viva, com as sombras se movendo de maneira inquietante. Foi então que percebi que o Saci não estava sozinho. Pequenos redemoinhos de vento começaram a se formar ao meu redor, levantando folhas e poeira. Lembrei-me do que meu avô havia contado. O Saci gosta de brincar, mas se você não reagir com medo, ele pode até te deixar em paz. Com isso em mente, parei de correr e respirei fundo. "O que você quer?" gritei, tentando demonstrar coragem. O assovio parou e o Saci apareceu novamente, dessa vez mais próximo. Ele me olhou com seus olhos brilhantes e, com uma risada final, jogou meu chapéu no chão. Não sei como ele conseguiu pegá-lo, mas ali estava ele, como um prêmio de sua brincadeira. Peguei o chapéu e agradeci, dizendo que respeitava seu território e que não voltaria a incomodá-lo. O Saci riu mais uma vez e, como num piscar de olhos, desapareceu junto com o vento. A mata voltou a ficar silenciosa, e o caminho de volta para a fazenda finalmente parecia claro novamente. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, até estar de volta à segurança da casa. Meu avô me viu entrar, ofegante, e perguntou o que havia acontecido. Quando contei a ele sobre o encontro, ele apenas sorriu e disse: "Eu avisei que o Saci não gosta de visitantes inesperados. Nos dias que se seguiram, evitei a mata durante a noite. Mesmo assim, algumas vezes, ainda ouvia o assovio vindo de longe,
como se o Saci estivesse me lembrando de nossa pequena aventura. Minha experiência me ensinou que as lendas do folclore brasileiro não são apenas histórias para assustar crianças. Elas carregam verdades e mistérios que nos conectam com a essência da nossa cultura e com o respeito à natureza. Até hoje, quando conto essa história, algumas pessoas riem e dizem que foi apenas minha imaginação. Mas eu sei o que vi. O Saci Pererê não é apenas um mito. Ele está lá, nas sombras da mata, cuidando do que é seu e garantindo que as histórias do folclore brasileiro continuem vivas. Se você algum dia ouvir um assovio estranho no meio da mata, pense 2 vezes antes de seguir o som. Talvez o Saci só queira brincar com você, ou talvez ele esteja protegendo o que é dele. Aquele encontro mudou minha visão sobre as histórias que cresci ouvindo. Hoje, ao contar o que vivi, percebo a riqueza do nosso folclore e o quanto ele é importante para mantermos viva a nossa ligação com o passado e com a natureza. A figura travessa do Saci é um lembrete de que devemos respeitar o desconhecido e as tradições que foram passadas de geração em geração. Afinal, quem sabe o que mais pode estar escondido entre as árvores, apenas esperando o momento certo para se revelar? Lembro-me das palavras do meu avô sobre o Saci. Ele não é mau, mas exige respeito. Refletindo sobre isso, percebo que minha experiência não foi apenas um susto, mas uma lição. O Saci é ao mesmo tempo um guardião e um símbolo da interação entre o homem e a natureza. Ele está lá, nos alertando para cuidarmos do meio ambiente e lembrando que a floresta não é apenas nossa. Quando penso no assovio e na figura com o gorro vermelho, sinto mais curiosidade do que medo. Alguns amigos pediram para que eu os levasse até o local onde tudo aconteceu, mas eu nunca voltei. Não por medo, mas por respeito. Aquele encontro foi único e pessoal, e acredito que o Saci só aparece para aqueles que ele escolhe. Não quero perturbar sua paz, nem arriscar cruzar seus limites. Prefiro preservar a lembrança daquela noite, como uma conexão especial com algo maior, algo que está além da compreensão racional. O que mais me impressiona é como as lendas têm o poder de se tornar reais quando menos esperamos. Antes disso, eu via o folclore como histórias para crianças, algo distante do mundo moderno. Mas naquela noite, percebi que o folclore é parte viva de quem somos. Ele se manifesta de maneiras sutis, às vezes assustadoras, mas sempre nos ensinando algo valioso. O Saci me fez ver o mundo com outros olhos, mais atentos e mais respeitosos. Penso também nas outras figuras do folclore e me pergunto se, assim como o Saci, elas também estão por aí, esperando para serem notadas. Será que o Curupira ainda protege as florestas, correndo com seus pés para trás? Será que a mula sem cabeça ainda aparece nas noites de lua cheia? O Brasil é rico em histórias, e o Saci me fez acreditar que muitas delas podem ser mais reais do que imaginamos. Ainda hoje, quando escuto o vento ou o farfalhar das árvores, às vezes me pergunto se o Saci está por perto. É uma sensação estranha, mas também reconfortante. Saber que ele existe me faz sentir que as florestas têm guardiões, mesmo que sejam travessos. Cada vez que ouço um assovio distante, não consigo evitar um sorriso. Não é mais o medo que me domina, mas a certeza de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. E apesar de tudo, há um lado de mim que deseja vê-lo novamente. Não para desafiar ou questionar, mas para agradecer. Aquele encontro me mudou para sempre. E se tivesse a chance de dizer algo ao Saci, eu diria: obrigado por me mostrar que o mundo é mais mágico do que eu imaginava. Essa magia está em nossas raízes, no nosso folclore e no respeito que devemos ter pela natureza e pelas histórias que carregamos. Por isso, sempre que conto minha experiência, faço questão de dizer que o Saci não é algo a ser temido, mas compreendido. Ele é parte da alma do Brasil, um lembrete de que as lendas nos conectam com nossa identidade e com o que há de mais puro no mundo. Se você ouvir o assovio e sentir o vento, não corra. Apenas respeite. Talvez o Saci esteja apenas brincando, ou talvez ele esteja ali para te ensinar algo, como fez comigo. E se um dia você tiver a sorte, ou a coragem, de cruzar com ele, lembre-se, trate-o com respeito, e ele pode até se tornar um amigo. Porque no fundo, o Saci é mais do que uma lenda. Ele é um símbolo da nossa cultura,
da nossa relação com a natureza e da mágica que existe nas coisas simples, mas poderosas, que compõem o Brasil.